Muito boa tarde. Olha só, tá começando aqui o Entre Família. Acorda, todo mundo. Aumenta esse volume aí dessa TV. Se as crianças estão querendo ir dormir, agora tá um momento home office também, né? Esse negócio trabalhando em casa. Às vezes o marido tá trabalhando em casa, não quer aumentar muito o volume. Tem isso também, mas aumenta só assim um pouquinho, só pra gente poder bater esse papo aqui agora no período da tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde pra você. Parece que quando começa o programa que a gente gosta, o cachorro acorda da vizinha. É assim. É um negócio. Só o seguinte, Carol, antigamente esse cachorro, ele tava em casa, você também, então saía pra trabalhar. Agora tem gente que tá em home office. Aí você descobriu. Uma reunião, aí o que acontece é o seguinte, tem um cachorro falando com o cachorro da outra reunião. Porque tá esse negócio, aí passa o trem, aí mas passa eu vou falar ônibus. uma coisa, eu não tal. sabia, mas eu descobri que o apartamento de cima tá em reforma e o do lado tem um cachorro. Eu nunca soube disso, você acredita? Tu tá passando Porque mais eu tempo não ficava em casa. Em casa, porque É agora você tem que isso. trabalhar e tal. Aí tem gente que fala, o meu sonho é trabalhar em casa. Eu não tô falando, o bom é trabalhar, tem gente, tá falando com gente, pessoas desempregadas O aqui. importante é trabalhar onde Mas for, a questão né? toda é avaliar e melhorar esse conceito. O programa de hoje vai falar sobre home office. Vamos falar sobre isso. E esse assunto já virou meme na internet, hein? Ô, o povo desesperado, amarrando criança, jogando o cachorro pra fora de casa. Aquele desespero, né? Aquela confusão. Sim, conheci meu marido agora. Conheci. Fazia tempo, há 10 anos que a gente se encontrava quase. Encontrei ele aqui em casa, tá aqui do meu lado. Agora eu sou obrigada a conhecer Rapaz, ele. ele ronca acordado. Olha só, hoje nós vamos te dar dicas importantíssimas. Tem um especialista aqui hoje, meu amigo, que você não teria acesso a ele, que não aqui no Entre Família, viu? O programa de Tem hoje. dicas importantíssimas. Hoje temos Sheila Procopio. Sheila Procopio, a nossa personal organizer. Por quê? Porque agora é o seguinte, sua casa virou um cenário de guerra com as crianças, com a cozinha, com o cachorro, mas também é um ambiente de trabalho. A gente vai dar uma organizada, sabe por quê? Porque a gente aprendeu já aqui no Entre Família que uma casa organizada melhora a mente, a saúde mental, a organização. Produtividade. E às vezes você falou, olha, se eu estivesse em casa, eu ia produzir mais. Mas por que não está produzindo então? O que está acontecendo? Vamos mudar essa realidade? Vamos parar de virar meme? Você tá virando meme já, essa situação tá ficando difícil para você. Então nós vamos ter aqui dicas práticas, importantes. E se você tiver alguma dúvida, também vai participar aqui com a gente, viu? Com certeza. Mas a gente começa esse programa com informação. Vamos voar agora até a Austrália? Que chique. Bora lá? Tem até um canguru aqui, vou pegar ele. Só um pouquinho, vai, chama a vinheta aí. Roda a vinheta. O Entre Família começa sempre com informação e hoje nós vamos até a Austrália, um casal de brasileiros que tentou se adaptar a essa questão da pandemia e achar algumas soluções, né? Quem sabe aqueles projetos que estão ali na gaveta, dá hora de você tirar e colocar em prática esses projetos. Quem vai falar com a gente agora é a Juliana Muniz, que é jornalista, Henrique Félix. Ele não é meu primo, mas é assim que a gente se chama. Sejam muito bem-vindos. E bom dia para vocês que estão de madrugada aí, com esse sorriso lindo, nos atendendo nesse horário. Obrigada. Bom dia, Carol. Bom dia. Ou boa tarde. Não sei, boa tô tarde perdida. aqui. Eu não vou atormentar o fuso de vocês, não, viu? Conta pra gente um pouco. Vocês estão há 1 ano e meio aí em... Deixa eu pegar aqui a minha cola aqui. Newcastle, é isso? Meu inglês está legal, Isso Newcastle aqui, aí na Austrália. Conta um pouco como é que foi essa adaptação da pandemia até agora para vocês. Pra gente foi um pouco complicado no começo, aqui o vírus chegou primeiro, então logo no começo o escritório que a gente trabalha acabou fechando, a gente teve que trabalhar de casa, e aí foi passando o tempo, as coisas foram melhorando um pouco, diminuiu bastante os casos, a gente voltou a trabalhar no escritório e depois voltou na nossa vizinhança aqui, aconteceram alguns casos e até semana passada a gente estava trabalhando no escritório, mas não podia ter visita externa, então foi mais ou menos isso aí. E as regras na Austrália, a gente percebe pelas notícias que foram bem rígidas, né? Ao abrir algumas áreas, comércio, restaurantes, agora regrediu tudo novamente. Mas a gente está aqui falando hoje sobre home office, vocês estão trabalhando de casa, mas também é uma oportunidade de colocar alguns projetos em prática. Conta aí pra gente como é que vocês... surgiu aí um Instagram aí sobre comidas, estou sabendo aí, Ju, conta aí. Então, durante a quarentena deu para tirar um projeto da gaveta. Eu tinha uma ideia de começar um Instagram sobre alimentação saudável. E aí, durante a quarentena eu fiquei em casa, né, trabalhando de pijama e tal. Você tem mais tempo, dá para responder um e-mail e depois vir aqui na cozinha fazer uma comida. Então, deu para tirar esse projeto da gaveta.
e programar os posts, fazer todo o planejamento e agora tá rodando bem, né, no Instagram. E aí vocês mudaram a rotina de vocês, né? Explica um pouco aquilo que vocês pretendem levar aí, mesmo que essa pandemia, enfim, é o que todos nós esperamos, né? Ela acabe e as coisas voltem neste novo normal. O que vocês vão acolher aí para a vida de vocês, tanto no trabalho quanto aí nesses projetos pessoais? Bom, acho que numa parte também que é na vida pessoal, uma coisa que a gente vai levar para nossa vida é tentar ir no mercado uma vez a cada 2 semanas, que a gente aprendeu que é possível. Verdade. Porque aqui não estava dando para ir no mercado com frequência, tinha fila nos supermercados, porque eles estavam controlando o número de pessoas. Então a gente começou a ir menos e percebeu que dá para estocar comida para 15 dias, não precisa ir todo dia no supermercado. É muito bom isso. Realmente. Gasta menos, né? Gasta menos também. Ju, Henrique, muito obrigada aí por compartilhar aí com a gente. Inclusive, quem quiser saber mais aí sobre essa página do Instagram da Ju, qual é? Como é? O que tem na mesa? Que comida é essa? Que comida é essa? Vamos descobrir aí que comida é essa. É um projeto que ela tirou da gaveta aí nesse momento de pandemia. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Podem voltar a dormir e nós continuamos aqui nesta tarde do Entre Família. Tá bom, obrigada, Tchau, tchau. Carol. Tchau. Entre Família aqui com informações importantes para vocês aí. Tá vendo o pessoal lá da Austrália, lá de madrugada e tal, tentando tirar projetos da gaveta. O que você está fazendo aí nesse momento aí de home office? Daqui a pouquinho vou te dar um número para interagir com a gente. Compartilhe as suas informações. Tem um especialista aqui para tirar suas dúvidas, viu? Vamos para o intervalo então? É rapidinho, tá? Voltamos já já. E aí, povo bonito, tudo certo nesse home office? Olha, o Cris abriu, a Carol, aqui o programa falando dessas questões. Aqui em casa está tudo organizado. Que bom! Compartilha com a gente essa questão de estar organizado. Se não está, compartilha também, porque a gente vai dar jeito. O que está bom pode melhorar, Carol. Com certeza. Nada de colocar poeira por baixo do tapete, não, viu? Pode abrir o coração, nós estamos em família, pode abrir tudo certinho aí. Como é que tá a sua rotina? Conta pra gente. Vou te passar aqui um número importantíssimo que já tinha que estar aí na sua lista de telefone, certeza. né? Mas devia estar aí no WhatsApp para você participar, que é o 12 9 8315 0249. Conta pra gente como é que tá a tua rotina, o trabalho e tal. Você, olha, tem gente que já trabalhava em home office, agora teve um colega, o esposo, Verdade, a esposa, agregou. Teve gente que já retomou o trabalho, ficou um tempo em casa, dependendo da ordem do seu município, da sua cidade, já retomou algumas questões. Conta pra gente também, a ideia é um aprendizado nesse home office. E se tiver dúvidas, manda também? Manda também, porque nós teremos Boa. agora aqui, rapaz, um doutorando nessa questão aí, que vai te dar uma dica especial. Eu mesmo perguntar um monte de coisa. Não, é sempre assim. Uma amiga minha está desesperada e aí vai. Tudo a gente, meu Tá povo. tudo certo. Inclusive, você pode mandar anônimo, tá? A gente está aqui falando aqui, você pode E mandar uma anônimo. característica do nosso programa, tu pode ver uns programas que tem por aí, que você fala assim, realmente, as pessoas que passam por isso... Não, a gente tem Pessoas filho lá, com problema. que estão lá. Você acha que a Carol não tem TPM? Também tem, todo mundo tem. Eu tenho problema, não tem? Então, eu tenho carnê, pago carnê. Então, Muitos aqui boletos. é verdade nesse programa. É isso aí. Então vamos abrir Vamos o lá. coração, vamos sentar, conversar aqui com o Pronto. nosso especialista de hoje. Ele que já veio outras vezes e tem um sobrenome chique, né, Não, Cris? chique. Um Que dia não, eu vou ele é chi- chique, ele é né? chique em todo o seu contexto, né? Que é isso? Lincoln Firosman. Ele que é doutorando em Ciências Sociais Aplicadas, mestre em Planejamento Urbano, com especialização em Gestão de Pessoas e professor, coordenador de pós-graduação. E, meus queridos, retomou o nosso programa, sinal que ele gostou das brincadeiras, de ajudar você de casa. Lincoln, seja muito bem-vindo ao Entre Família. Muito obrigado e que clima alegre esse antes de começar o programa, né? É uma satisfação poder voltar a conversar com vocês, com quem está em casa nos acompanhando, porque é um tema muito interessante que a gente não pode deixar virar meme. Né? Isso é muito importante. Exatamente, Então a gente tem aí uma tarde bem agradável para falar e tirar as dúvidas de quem está em casa também. E porque quando a gente fala de meme, né, só ri quem está assistindo o outro, mas quem está vivendo não está achando Quem graça. vive o meme no olho do Tá furacão e tal. complicado. Inclusive, quem vai contar essa história pra gente que está no olho do furacão ou que administrou bem essa situação aqui é o Anderson, é isso? Agora eu não Anderson. errei, não. É o Anderson que É eu o já... Anderson. Opa! Aquele W é só para Eu sou boa, dar. né? Aquele W é só o driblezinho. É só olha para a direita e joga para a esquerda. Aqui, não, ó. o Anderson Andrade, ele é contador e está escrito aqui IPAI, que é para deixar bem claro todas as funções que ele tem exercido nesse momento. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Carol. Obrigado também, Cris. Boa tarde a vocês e todas as pessoas que estão assistindo.
Compartilha com a gente, então, essa rotina de sucesso que você tem tido aí na sua casa, de tranquilidade, de paz, de harmonia. E conta pra gente como é que você tem lidado com tudo isso aí nesse momento de home office. Olha só, Carol, a figura do home office na minha rotina ela não é uma novidade. Desde 2014, quando eu me tornei empresário, né, eu abri uma empresa, eu comecei a trabalhar em casa. A novidade veio há 2 anos atrás com o nascimento da nossa filhinha, que é a Helena, e aí explodiu com a quarentena aí a questão do Covid, da pandemia. A Érica teve que vir, a Érica, minha esposa, teve que vir trabalhar em casa. Então, o home office é novidade para ela, né? Quando tivemos a Heleninha, no 7º mês ela teve que voltar para o trabalho e nós decidimos que eu cuidaria dela. Então, eu cuido da Heleninha desde o 7º mês. Essa foto é até interessante, que eu estava abrindo uma empresa, estava indo nos órgãos e ela fazendo companhia para mim, né? Então, é uma coisa já que estamos no embalo. A novidade foi a mamãe estar aqui com a gente. Então, aí é ela que tem que se adequar à realidade da empresa, que já acontece com a Helene e com você aí, né? Você já é uma empresa, né? É verdade, é verdade. E aí, nesse processo todo de adaptação, quais foram os pontos que vocês precisaram ajustar aí? Conta pra gente, abre o coração. Criar um filho é sempre um desafio, né? Eu sei. Não é fácil, né? A nossa igreja, a Igreja Adventista, ela tem algumas ferramentas valiosas que têm me ajudado e ajudado a Érica bastante. 2 livros aí, o Conselho, Orientação da Criança e o Lar Adventista. Ali tem informações importantíssimas para educarmos um filho ou vivermos, né? Na realidade, a quarentena, ela trouxe uma coisa que teoricamente deveria ser normal, né? O convívio entre o pai, os filhos e a mãe. Só que a gente tem acompanhado notícias, reportagens também, de muitos pais que chegaram em casa na quarentena e não tiveram essa, né, não tem essa expertise, né, vamos dizer assim. E esses livros nos ajudaram muito no dia a dia e principalmente na quarentena também, com informações muito riquíssimas. E olha só, eu perguntar o seguinte, eu sei que as crianças que amam esse contexto, o meu filho também, nossa, a gente tirou 20 dias aqui no início até as coisas se organizarem aqui na TV Novo Tempo e eu fiquei em casa. E normalmente eu saía de férias, ia para visitar, a gente estava em translado, em algum lugar, né? Agora os 2 em casa e aí o meu filho, nossa, é o máximo, pelo menos na primeira semana, né? E aí como é que foi? A cabecinha da princesa, olha papai e mamãe, agora a mamãe está aqui, papai e tal, logística, porque tem que ter rotina, antes tinha escola também para dar um time. Como é que está funcionando a cabecinha da princesa aí? Cris, olha só, cara, é impressionante isso. Pela manhã, como a minha esposa tem bastante reuniões, né, do trabalho, eu tento focar com a Heleninha no período da manhã. À tarde fica uma coisa mais leve. Ela fala assim, eu quero ir para o escritório, eu quero ir lá para o quarto, eu quero trabalhar. Ela, 2 aninhos e 4 meses, ela já associou o trabalho, né, que lá o escritório, que o outro quarto é o trabalho. Mas ela tem absorvido. Tem a questão do sofrimento, assim, pelo fato de não estar lá em alguns momentos. Agora ela está lá com a mãe, agora está segurando lá, a mamãe está se virando lá. Mas a cabecinha dela está legal, ela está entendendo. Ela sabe que o papai e a mamãe têm que trabalhar, ela sabe disso. E agora é um desafio, né? Porque quando nós estamos em casa, eu digo por mim, né? Então, quando eu estava em casa, eu estava 100% pelas crianças. Fora, eu estava no trabalho. Agora, dentro de casa, a gente fica mais tempo dentro de casa, mas não está 100% para eles, né? Como é que você fez os acordos aí? Porque tem que ter algum tipo de acordo, né, com a criança para falar assim, olha, eu estou em casa, mas eu não sou 100% sua agora. Eu preciso que você espere um pouquinho para eu terminar aqui essa reunião e tal, e vai ajustando para a gente conseguir alinhar o trabalho e também que eles compreendam que estar em casa agora já não é mais ter o papai e a mamãe 100% para eles. Eu tenho o costume de conversar muito com ela, né? Eu abaixo ali, fico na altura dela, explico para ela que agora, por exemplo, eu amo cozinhar também, né? Então, assim, a rotina do meu trabalho eu começo pelo período da tarde. A Érica, ela começa pelo período da manhã. Eu foco realmente esse período da manhã até para dar uma ajeitada aqui em casa, nas coisas, cuido dela, deixo ela brincando com os brinquedinhos dela. Ela chora, tem hora que ela quer ir lá no quarto, aí acaba dando uma escapadinha, vai lá. Aí a mamãe explica. É desafiador, é verdade. Mas a Helena, ela entende isso. Ela acaba entendendo. Ela aceita bem. Ela chora um pouquinho, lógico, como toda criança, porque não quer estar longe do pai, longe da mãe.
Tá até me chamando aqui agora. Ah lá, vai. Traz ela Vai aí, vir traz ou não ela vai aí. vir? Traz Ó, aí. deixa eu mostrar ela aqui. Deixa eu tentar aqui. Ok. Vai. Ah lá, isso, tá mostrando o celular aí, tem informações aí. Ela tá vendo no NT Play. É, então, Tá eu tô vendo certo. você aqui, ó. Aqui, ó. É verdade. Fala Não, de mim, hein? ela E o pessoal da produção aqui, o Hélio, tá perguntando o seguinte, ó, questão toda. Como é que não vai dar fácil? O Anderson cozinha, cuida da filha e tal. Se a minha esposa tá vendo esse programa, hoje vai ter DR lá Ah em lá, casa, ó lá. Anderson. Eu Como é que é essa sabia. questão toda aí? Ô, Cris, Ah, ó, o pastor Fernando Iglesias, ele colocou a gente em Maus Lençóis quando lançou aquela música lá para Maricel, né? foi. Aí, não é verdade? Então, eu não quero atrapalhar relacionamento de ninguém, pelo amor de Deus, velho. De jeito nenhum. Eu só quero contribuir, né? Eu não sei se isso é possível, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Os homens estão assim, ai, vamos mudar de canal, vamos mudar de canal. Ó, fica aqui com a gente, porque tem informações importantes ainda para você. E o Anderson, muito obrigada, viu? Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, rimos bastante. Também entendemos que é um desafio, todo dia tem que se adaptar a essa nova realidade. Obrigada. Obrigado a você, obrigado ao Cris aí, que Deus abençoe vocês, um forte abraço. Outro. É isso aí, você está aí de casa pensando, mas se meu marido fizesse tudo isso, eu não estava surtando aqui no home office. Calma, relaxa, vai dar tudo Vamos certo. trazer a vida real agora? Pois é, vamos baixar A gente aqui. tem assim, ó, nós temos o Anderson, aí temos mais algumas pessoas. Algumas pessoas Vamos e cair- nós. Agora era Cris e Carol aqui, onde que as coisas são um pouquinho mais diferentes, E aí assim. chegou na É, no nossa negócio- era. é. E eu fiquei pensando, Senhor, e agora? Será que eu abro meu coração aqui? Não, e o Anderson ainda bom de TV, tá? Simpatia, falou falando, super coordenando. bem. Deu tempo aí de girar a câmera para a filha, voltou, enquadrou de novo a imagem. Rapaz, o Anderson, Muito Deus abençoe obrigada. o teu lar aqui. Agora, Lincoln, o que eu achei bacana foi que já tinha uma predisposição no histórico familiar do Anderson de ele assumir esses papéis. Agora, é o que a gente está falando aqui com a Carol, com o pessoal de casa, mas nem todas as famílias têm esse suporte. O pai chegou lá, peraí, não. Ou às vezes é só a mãe que está em home office, o pai está fora. E aí? E aí as crianças estudando dentro de casa, a Heleninha é pequenininha, mas se tiver que dividir um computador... Na minha casa, assim, eu tenho que dividir o computador e o tempo com a minha filha que faz, né, aulas online, mais a pequena que faz online no momento que eu tô aqui... né? E agora? Como é uma loucura, né? E nesse processo todo, quais são os princípios para a gente começar a se organizar? Porque a gente não sabe nem por onde começar, né? O homem vai tirar o fio dessa lã, né? Tem dois pontos que são importantes, né? O primeiro tem a ver com a questão da organização, então como é que eu organizo a minha agenda, então como é que eu calendarizo as minhas atividades do dia a dia, e o outro com a disciplina, porque a disciplina vai ajudar você a conseguir se organizar e fazer os seus entregáveis acontecerem no seu dia a dia. Mas o que é interessante da gente pensar no conceito do home office, que é uma palavra em inglês que a gente usa muito para falar sobre o trabalho em casa, sobre um escritório dentro de casa. Basicamente é no início dos anos 2000 que no Brasil a gente tem aí essa explosão de trabalho de home office, nada comparado com o momento em que vivemos por conta da pandemia, mas é no início dos anos 2000 que a gente percebe esse movimento. E por quê? Porque, em média, nós, brasileiros, perdemos cerca de 37 dias por ano nos deslocando do trabalho até a nossa casa. Então, quando a gente coloca isso na ponta do lápis e percebe o tempo perdido que a gente tem só no deslocamento do trabalho até em casa, você começa a perceber que trabalhar de casa é um bom negócio. Mas para ser um bom negócio na sua totalidade, eu preciso ter uma boa organização que vai me ajudar a definir a rotina, como a gente viu agora no caso recente, onde tem uma regra de combinados. Então, olha, eu fico com a pequena de manhã, de tarde você fica com ela, e assim a gente vai negociando entre família. E, claro, a segunda questão, que é a disciplina. Porque a diferença básica é que se a gente não entender que o trabalho que a gente faz dentro de casa, ele precisa seguir preceitos muito parecidos com o do escritório, ou seja, se eu entro às 8 horas da manhã e saio às 5 horas da tarde, o ideal é que nesse trabalho de home office eu mantenha a mesma periodicidade, que eu comece às 8 da manhã e que eu vá até às 5 horas da tarde. O último dado que a gente tem no Brasil mostra que cerca de 14 milhões de brasileiros estão, neste momento, trabalhando em home office. Então, eu tenho que compartilhar a internet, eu tenho que compartilhar o computador, a tablet, o celular e a atenção. E a atenção talvez é o grande desafio nesse momento desse novo normal que a gente vive nesse cenário novo. Agora, Lincoln, é o seguinte, é um bom negócio, 37 dias você passa em logística, a questão toda da rotina,
e a questão toda de ser assíduo, né? Colocar ali. Agora, um exemplo. Assim como uma empresa, eu fico imaginando, trocou minha empresa de lugar. Então, eu tenho adaptações. Por mais que eu faça alguns acertos, no meio do caminho, a gente vai, como te fala aquele ditado popular, a gente vai, no andar da carruagem, a gente vai acertando as melancias. Não é porque no início não deu certo agora algumas coisinhas, que não vai dar certo na sua casa. Por Tem quê? gente que desistiu, né? Vou desistir, não dá, não tem como. Por quê? Porque até a cabecinha do filho entender que não é um adulto demora um pouquinho, não é verdade, Lincoln? Por isso que esse diálogo ele é muito importante. Isso vai variar de acordo com a faixa etária da criança. Talvez você vai ter que usar um pouco do universo lúdico para explicar para ela. Pode ser por meio das bonecas, dos bonecos, do carrinho, da importância que você precisa daquele momento para fazer o seu trabalho e conforme a criança vai crescendo, a conversa ela vai se tornando um pouco mais adulta. Mas é claro, a regra de combinados é o mais importante, porque daí a gente evita meme, a gente evita discussões desnecessárias, como do tipo, puxa vida, você poderia ter me falado que no grupo do condomínio do WhatsApp disseram que ia ter obra hoje. Eu não teria marcado uma reunião importante. Então, se a gente combina, tudo fica mais fácil. Quando a gente não combina, aí aparecem os imprevistos, que na verdade não são imprevistos, são a ausência da organização, aquela que a gente falou no comecinho do bate-papo. Nossa, e aí começa, né? Porque aí, nesse processo de organização, não depende só da mãe ou do pai que está no processo aqui, né? A gente está falando de uma organização, de uma estrutura familiar sendo alterada por conta desse momento que a gente está vivendo, né? E aí você falou dessa questão da atenção e combinados. O importante é que quem está em casa saiba, né? Que é o contrário de quando num casal que, sei lá, um combinado você faz no mês, no próximo mês você tem que reforçar, é você que vai jogar o lixo. Você precisa saber disso. E faz 13 anos que você está reforçando isso mensalmente, não tem problema nenhum. Com a criança, isso pode ser diário, semanal, e sem perder a paciência, porque você precisa o tempo todo. Vamos lembrar aqui, vamos voltar aqui para esse combinado? Vai no time. Vamos lá. Opa, aqui, eu volto o time aqui, ó. Olha o cheiro, perdendo. Olha o cheiro aqui que quer lixo. Então quer dizer que é o seguinte, vamos lá, quem é que está na lista? Aí... Tem que colocar os combinados. Em casa eu sou a doida da rotina, então coloco um monte de painel para a casa toda, né? O tempo todo, se a pessoa vem nesse horário, opa, que horas são? Vai olhar lá no painel o que aconteceu. Agora, é complicado aplicar esse processo para as crianças, né? A gente leva um certo tempo para se acostumar com uma nova rotina. Tem uma questão neurocerebral, ou seja, o nosso cérebro ele precisa de um período para se adaptar. Alguns estudos falam que 21 dias é o tempo que o nosso cérebro leva para reorganizar a sua rotina. Então pensa, não adianta você querer reforçar uma coisa hoje e esperar que você não precise falar mais isso. Porque, na verdade, olhando esses estudos neurocerebral, a gente percebe que o tempo é muito maior. Mas no caso, por exemplo, quem tem filho pequeno, coisas simples, como, por exemplo, antes de dormir, combinar como vai ser o dia de amanhã. E aí você vai classificando isso na maneira lúdica, de acordo com a idade da criança. Então, se é uma criança um pouquinho que ainda está em fase de desenvolvimento cognitivo, você pode usar esses artefatos mais lúdicos, como estrelas, cores, prêmios, formas dela entender que aquele tempo precisa ser dado para o trabalho do papai ou da mamãe. E conforme ela vai crescendo, aí a organização ela vai ficando com um papo um pouco mais reflexivo, do tipo, olha, eu preciso que você colabore, você está no meio das suas atividades escolares, eu estou nas minhas profissionais, e assim a gente vai fazendo. Agora, um dado interessante que chama muito a atenção no home office é o seguinte, 90% dos brasileiros que estão em atividades hoje em home office não querem mais voltar para o ambiente de trabalho. E por quê? Porque eles se deram conta que é possível você conciliar as atividades domésticas, mesmo que com esses desafios todos, de criança, vizinho, obra, periquito, cachorro, papagaio, mas que o benefício que você tem de, ao final do dia, poder simplesmente abrir a porta do seu escritório, da sua casa ali, e estar direto com a sua família, sentar para jantar, ter momentos importantes, isso a gente percebeu que a gente não quer mais perder. Então, Lincoln, você de casa agora pegou a informação de um profissional que é possível, é gostoso, é vantajoso. Inclusive, está ficando bom o programa, a gente vai para um breve intervalo, continua mandando a sua participação, intervalinho bem rapidinho, vai ter até dinâmica, Sheila Procópio, personal organizer, não perde, não sai daí, é aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no seu Entre Família, na tarde brasileira, e por que não, sem limites, sem fronteiras, a Novo Tempo vai juntinho com você que nos acompanha, assim como a Helena estava acompanhando a gente aí no Interplay, então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Cris, eu preciso agora, inclusive, na quarentena,
colocar alguns hábitos. Tem que aproveitar, né? Essa questão, sair um pouquinho da complacência prazerosa, desse conforto do sofá da vida. E você pode ter vários sofás aí. Como assim, que só tem 2 aqui de 3 em 2 lugares? Mas é uma analogia que você fica no sofá gostoso, não sai, você fala assim, vou caminhar hoje, não, o sofá venceu. Ah, eu não vou lavar a louça agora. Só que uma hora, você vai ter que lavar a louça, não vai ter prato para comer. E na vida toda é assim. Quem sabe vamos melhorar esse hábito da leitura, mas tem que ser leitura construtiva, porque olha, é 24 horas, o tempo passa rápido, vamos ser seletivo em coisa boa? Foca aqui na sua revista. Sua, porque você já vai pedir agora essa revista aqui, Entre Família. Um dos temas aqui abordados nessa revista é uma empresa chamada família. A gente não está falando de home office agora? Então, é um jeito de organizar a sua família. Um dos 15 temas que tem aqui. Mas tem toda a base. O nosso especialista não falou de diálogo? Melhore o diálogo para estruturar essa família. Tem aqui também a Operação Super Nani. Você está trabalhando no home office, já quebraram 3 lápis, pegaram a tua caneta, já riscaram a parede e tal. Não tem que dar jeito nessas crianças? Vamos dar jeito então? Tem Emoções Venenosas. Cris, eu não notei, mas eu tenho uma vizinha que ela toda tarde faz bolo e é uma máquina de costura que treme a parede. Eu não consigo fazer reunião, parece que eu estou num terremoto aqui dentro de casa. Eu tenho vontade de esganar essa vizinha. Não, vamos tratar essas emoções venenosas, o próprio diálogo para conversar com a vizinha. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pedir? Então liga aí, essa revista vai ajudar você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Essa revista é totalmente grátis, tá bom? Você não paga nem a postagem. Ou manda um zap pra gente, WhatsApp aí, ó, no 12 9 8244 4449. Essa aqui é minha, a sua já está indo pelo correio, fechou? Mas agora, você acha que acabou o nosso programa aqui? Não, tem dicas especiais e a gente vai entender um pouquinho dessa questão toda das leis trabalhistas para quem está em casa, não é verdade, Carol? Com certeza, é isso aí, viu? Então você tem dúvidas, porque agora você estava na empresa e de uma hora para outra você sentou em casa aí para fazer o seu escritório, transformar a sua casa em um escritório. E agora, e essas questões trabalhistas? E vale transporte? E essa questão aí do ponto que eu bati, agora não bato mais? Como é que funciona tudo isso? Vamos tirar as dúvidas aqui? Temos aqui agora com a gente conectado Guilherme Montoro, advogado, especialista em direito do trabalho. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carol. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo. Guilherme, a produção preparou aqui algumas perguntas chaves aí, quem sabe são as perguntas mais recorrentes referente ao tema. Vamos colocar na tela, então, nossa primeira dúvida em relação a este assunto. E o Guilherme vai respondendo aí para a gente. Vamos ver aqui, olha, como fica a regra do afastamento por atestado? Eu já estou em casa, entro em atestado. Como é que funciona esse processo? Bom, na verdade, em relação ao atestado, a gente não teve lá nenhuma regulamentação específica dizendo que ele passa a ser dispensado, ou seja, que não é mais necessário. Aí a gente vai ter, na verdade, uma questão relacionada ao cargo propriamente dito que a pessoa ocupa e qual é o regime de controle da jornada dela ou não, se tem controle ou se não tem, ainda que ela seja realizada à distância, e no caso do home office, no domicílio, na casa do empregado. Mas para todos os efeitos, a regra do atestado ela se mantém a mesma que a gente já conhece, ou seja, a mesma lá da CLT. Na hipótese de doença, o empregado deve apresentar o atestado ao seu empregador para justificar a sua ausência, ou seja, o fato dele não trabalhar naquele dia ou aquelas horas. E aí é um acordo como esse atestado vai chegar até a empresa, enfim, vai de acordo aí com o que está desse processo de distância, né? Se é por e-mail, se é presencial, se precisa guardar esse documento, tudo isso tem que acertar direto com a empresa. Mais uma dúvida aqui, que eu tenho certeza que é a sua dúvida aqui em relação ao direito do trabalho, quando o assunto é pandemia no home office. Olha lá. Tem o direito a receber horas extras e a gente tem percebido que trabalhar em casa, Guilherme, é muito mais, né? Muitas vezes a gente trabalha mais do que se estivesse no escritório. Perde essa questão aí do tempo, né? Você só precisa entregar o projeto. Agora, quanto tempo levou, a gente às vezes perde essa noção, né? Sim, sem dúvida. Carol, só aqui é importante a gente fazer só uma pequena distinção de conceitos, tá? É muito comum a gente ouvir agora no dia a dia, principalmente por conta dessa questão da pandemia, das medidas provisórias que o governo acabou editando, uma certa confusão ou uma certa equiparação de alguns termos.
por exemplo, o do teletrabalho, do home office, o trabalho à distância, o trabalho remoto, tá? E por que é importante fazer essa distinção? Porque vai influenciar nessa pergunta relacionada às horas extras. O que significa isso? O teletrabalho, ele está previsto na CLT, ele veio com a reforma trabalhista lá em 2017. Esse teletrabalho é o trabalho à distância com a utilização de meios de tecnologia, via de regra, telefone, a internet, computador, enfim, por equipamentos de tecnologia. Já o home office é uma modalidade de trabalho à distância, mas não necessariamente ela é realizada com utilização de meios de tecnologia, tá? Então, olha, o home office é o trabalho em casa. Eu vou dar um exemplo bastante agudo para ficar bem claro. O home office, por exemplo, de um trabalhador que trabalha com uma produção têxtil, pode ser produzindo determinada peça de roupa na sua residência, costurando na sua residência, mas não necessariamente ele vai trabalhar com o computador, com o celular, com a internet. Então não é um teletrabalho, porque o teletrabalho, como eu disse, ele necessita dessa questão da utilização de mecanismos de tecnologia. E por que eu fiz essa rápida colocação? Para distinguir o que a CLT prevê, e a CLT prevê que o teletrabalho, esse não tem controle de jornada. Esse não é para ter o trabalhador, ele não deve ter a sua jornada controlada, ele não está sujeito a esse regime. Portanto, ele tem uma flexibilidade no seu trabalho e automaticamente se desenvolve um trabalho prolongado, numa jornada um pouco mais extensa, também não vai ter direito a horas extras. Ele fica no mesmo artigo da lei que fala sobre o cargo de confiança e sobre o trabalho externo, que não se confundem. É uma terceira hipótese, que é o teletrabalho. Já o home office, pela medida provisória que o governo soltou no início da pandemia, ele acabou se equiparando ao teletrabalho, mas durante a pandemia. Eu sei que parece um pouquinho complexo isso que eu estou comentando. Então, o governo equiparou na medida provisória, deixou como sinônimo o teletrabalho e o home office, mas eles não são. E por que eu faço essa distinção? Porque o verdadeiro home office, aquele que... O teletrabalho, como eu dizia, ele pode ser exercido inclusive no coworking ou qualquer outro lugar. O home office é aquele desenvolvido na residência do trabalhador. Esse está sujeito ao controle de jornada. Esse, se o empregador gerar uma maneira de controlar a jornada do seu empregado, seja por um sistema que a empresa utiliza, seja com uma ligação, seja com o WhatsApp, seja com o e-mail, esse empregado está sujeito ao controle. E se ele tem controle de jornada e ele extrapola a jornada da lei ou a jornada que está na convenção coletiva dele, ele tem sim direito a horas extras. Por isso eu fiz essa distinção, porque o teletrabalho não tem direito a horas extras, porque não está sujeito ao controle de jornada. Agora, o home office, esse sim. Mas aí, durante a pandemia, tem essa característica específica. Mas saindo da pandemia, se você continuar em home office, você já sabe quais são as regras aplicadas a esse modelo de trabalho, né? Mais uma questão aí na tela aí para a gente discutir aí sobre essa questão do home office. Olha lá, a empresa pode exigir que eu registre o ponto, né? Ou seja, o ponto ele era feito de forma presencial. Agora eu estou em casa. Claro, eu acho que eu já respondi um pouquinho dessa pergunta na anterior, mas sem dúvida, a empresa pode, e no momento em que ela exige que o empregado registre o ponto, seja ele na modalidade que for, ela passa então a controlar a jornada dele. Aí até naquela situação que eu mencionei na resposta anterior, que o teletrabalho está previsto na CLT como uma modalidade que não tem direito a horas extras, não tem se não houver o controle. Agora, se o empregador entender por controlar a jornada de trabalho do empregado e exigir que ele registre o ponto, automaticamente, se houver a extrapolação, também haverá o pagamento das horas extras, aí falando da resposta anterior. E só para fazer mais um adendo em relação a esse tema, a gente falou enquanto durar a pandemia. Na verdade, a medida provisória, ela acabou perdendo a sua eficácia. Ela passou na Câmara dos Deputados, mas ela não passou pelo Senado. E aí, automaticamente, ela acabou perdendo a sua eficácia, a medida provisória 927, que equiparava todas essas modalidades de trabalho à distância. Então, nós já temos uma situação que é a da CLT em relação a esse tema. Perfeito, perfeito. Dúvidas tiradas aqui, hein? Mais uma questão na tela aí. A produção vai me alinhando aí, porque eu agora já perdi a conta aqui, mas tem informação aqui nesse Entre Família, hein? Tenho direito a vale refeição e vale transporte?
Bom, enquanto o empregado estiver trabalhando na sua residência, nesse regime de home office, o Vale Transporte não, com certeza absoluta não, porque é um benefício que ele é, primeiro, decorrente de lei e ele tem um único objetivo, que o empregado se desloque para o trabalho, ida e volta. Já o Vale Refeição é uma situação de discussão. Existem alguns entendimentos que dizem que não seria devido no período de home office, mas hoje o entendimento predominante a respeito desse tema é que se mantém a obrigatoriedade de pagar o vale-refeição, porque é um benefício que ele está previsto via de regra em acordo coletivo ou em convenção coletiva, e o empregado, mesmo permanecendo em home office, ele ainda tem que ter custos com alimentação, ainda que esses custos sejam para comprar o alimento, para produzir o alimento, mas ele tem o custo para se alimentar. Então o vale-refeição, pelo entendimento predominante, continua sendo devido. O vale-transporte, não. Se o empregado não se desloca para o trabalho, não é devido. Muito bem, mantém o vale-refeição. Tira o vale-refeição não, gente. Não, por favor, Tira não. hein? Nós precisamos comer. Vai lá, mais uma questão aí, a última questão aqui para a gente discutir esse tema. A empresa deve ressarcir custos, né, ou gastos aí com água, luz, telefone, dentro ali da casa desta pessoa? Bom, essa é uma questão muito discutível, né? E nesse aspecto, a CLT, que trouxe a reforma trabalhista em 2017, ela deixou isso de uma maneira um pouco vaga. Consta da CLT que, como é obrigatório firmar um contrato para que seja desenvolvido esse trabalho à distância, nesse contrato deverá ser estipulado entre empregado e empregador como é que vai funcionar os custos que o empregado vai ter para o desenvolvimento da sua atividade à distância, seja na sua residência, como eu mencionei, seja em algum outro lugar, no coworking ou qualquer coisa do gênero. Como necessariamente tem que ser feito um acordo, ou seja, empregado e empregador precisam concordar com essa modalidade de trabalho, isso pela CLT, não pela medida provisória que caducou, o empregado ele tem o direito de negociar com o seu empregador como é que vai funcionar. Olha, o meu custo com a luz, o meu custo com a internet, o meu custo com a água, tem como ser reembolsado? E qual vai ser a maneira desse reembolso? Isso tudo tem que ser ajustado e colocado nesse contrato que vai ser firmado entre as partes para que esse trabalho à distância seja desenvolvido. Muito bem, de forma tranquila, o diálogo sempre resolve boa parte dos problemas trabalhistas aí, viu? Então, quem sabe, uma conversa amiga, tal, tranquila, você consegue aí um auxílio aí para resolver essas questões do custo. Guilherme, muito obrigada aí pelas informações. Nós saímos aqui, ó, experts na área do direito do trabalho. Bom, só nessa partinha, né, também, né, gente? Não é bem assim, né? Obrigada. Eu que agradeço e permaneço à disposição. Muito bem, olha só, você está aí, ó, tirando dúvidas importantes. Mas vamos sentar aqui para a nossa roda de conversa, que inclusive você de casa está falando, manda para a gente aí as suas dúvidas, as suas questões. O que você está fazendo aí? O que você está aprontando em home office? Eu estava viu? no RH. Estava no RH, chega agora. Foi lá para Tava conversar, lá, já conversando. questão O pessoal estava todo mundo vendo. É isso aí, porque nós temos aqui o Vale Alimentação, É, né? eu até, já inclusive, pensei nisso, no valor o pessoal que eu tem tô que gastando pensar de nessas mercado, medidas hein? provisórias para quem tem um estômago como eu grande, tem que ser 2, 3 vales de refeição. Tô brincando. A esposa já está falando assim, será que tem como dobrar ou colocar ele para fora de casa mesmo? Tem como. Mas você está falando aí para a gente, vamos lá, de uma interação de hoje, da primeira interação de hoje aqui no Entre Família. Vamos jogar na tela aí. E quem está falando para a gente é a Daniela Fada, Cris. Muito bem, Dani. Vamos ver a participação da Dani. Estou fazendo tudo errado, trabalhando em casa. Acordo tarde, durmo tarde, várias vezes para resolver problemas, pessoais, e não sou nada disciplinada. Olha, de repente a visão da Dani está tendo, ela teve coragem de falar o que muita gente está vivendo. Mas porque é um desespero. Porque o que acontece é o seguinte, um exemplo. Hoje aqui em São Paulo, até fiz uma pesquisa na rádio, em São Paulo amanheceu o quê? Chovendinho. E já veio uma temperatura aqui, Lincoln, que Rio Grande do Sul estava assim, Santa Catarina, e agora chegou em São Paulo. Aí eu fiz uma pesquisa lá na Amazonas, lá está tudo tranquilo, lá está sempre sol. Mas quem acordou hoje, está em casa no home office, e não tem aquele apitinho do despertador e tal, até tem. Mas aí olha para a cama. E a chuva, tem aquele um cheirinho de barulhinho amaciante. E o filhinho, pai, volta para cama. Aquele chazinho. E aí? Ô, pai. Vai entrar naquela questão que o Lincoln colocou, disciplina. Se não vencer,
vai acontecer o que está acontecendo com a Dani e com muitos brasileiros. São 14 milhões de brasileiros nessa situação, né, Lincoln? Nessa situação. E claro, para você que está assistindo, Daniela, é uma realidade de muitos brasileiros, né? Essa questão de como a gente se organiza. Mas um ponto importante é que a gente muitas vezes é submetido ao que a gente chama dos ladrões do tempo. E o que são os ladrões do tempo? São as distrações que nos levam a focar em outras atividades que não aquela fim pela qual eu estava programado para fazer. E hoje, o maior ladrão do tempo que nós temos são as redes sociais, que são muito boas, que nos conectam com o mundo, com as pessoas, com o trabalho, mas eu preciso ter disciplina. A gente só perde para a Índia hoje no mundo de povo que mais passa tempo nas redes sociais. A média do brasileiro é de 9 horas por dia em redes sociais. Então, você imagina, todos os aplicativos que nós usamos, claro, muitos agora por conta do trabalho, mas essa rotina ela precisa ser organizada. Eu preciso ter hora para fazer tudo. Quanto mais eu sistematizo as coisas, por mais que para muitos seja aquela pessoa nossa, ela é muito controladora, ela tem hora para tudo. Mas, por outro lado, é uma maneira de você se organizar. E aí, no caso da Daniela, muitas vezes pode ser que isso esteja acontecendo por algum desajuste que é fácil você corrigir. É só você prestar atenção aonde você está gastando energia de forma desnecessária. E às vezes a gente pensa que esse processo é rígido, né? Vai ser complicado e tal, mas na verdade traz qualidade de vida, né? Traz qualidade de vida, hein? Porque quando vê você tem mais tempo para outras coisas, nem sabia que eu tinha tanto tempo para tal coisa, para aquilo, para outra. E começa a sobrar. Estou produzindo e tá ok, né? E Carol, a palavra é chique, mas um exemplo, pega uma costureira que não tem uma linha industrial. O serviço dela foi sempre home office. Aí você fala, mas é uma questão estruturada e tal. Não, mas ela teve que fazer o seguinte, às vezes ela está costurando, ela tem o almoço para fazer, porque o marido vai chegar à noite. Para um pouquinho, então a costureira já tinha esse conceito. Tem gente que fazia artesanato em casa. Sim. Tem que ter uma linha de produção. Olha, prazo para entregar, para ver e tal, porque vai depender do sustento, né? E para fechar também, né? Para acabar, né? Porque às vezes a gente está falando, não está falando só com quem tem dificuldade de começar, mas com quem tem dificuldade de parar, né? Parar o trabalho, né? Você vai continuando, quando vê você está trabalhando meia-noite, 1h da manhã, você está ali mandando e-mail, resolvendo, também tem que ter essa disciplina para parar, né? Aí a gente chama o famoso workaholic, né? Que é aquele profissional que só vive para o trabalho, ele passa todo o tempo trabalhando. E aí é o outro lado da moeda negativo, porque é claro, você abre mão de coisas importantes como o relacionamento social, mesmo que à distância, você abre mão de cuidar da sua saúde, de revisitar algumas questões. Então é fundamental que você sempre tenha o equilíbrio. Um dado importante também para compartilhar, quem está em casa nos assistindo, é o seguinte, nesse período de quarentena, esse tempo que a gente está passando trabalhando em casa, já tem alguns estudos sendo produzidos mostrando que, por exemplo, o consumo de açúcar aumentou. E isso provavelmente vai lá na frente gerar um malefício. Por quê? Porque eu vou ter pessoas com maior incidência, por exemplo, de propensão a diabetes. Então, se eu não regularizo ou não regulo a forma como eu estou trabalhando em todos os sentidos, desde o tempo, da alimentação, da qualidade do sono, porque isso é outra coisa fundamental, a gente acaba depois tendo outros problemas que vão vir no pós-quarentena. E esse é um deles. Aumento de peso e de consumo de açúcar também na corrente sanguínea. Tem que cuidar. Eu tenho uma dúvida agora que surgiu, porque ele falou o seguinte, 90% de quem está trabalhando, Carol, dos 14 milhões, querem ficar em casa. E muitos vão conseguir. Avaliando, você como profissional da área, né? Um exemplo, quando a gente tinha um trânsito centralizado no centro, que depois veio a cobrança, né? Para fazer com que as pessoas estacionassem fora do eixo, o comércio abria para outras ruas, não ficava só no centro, foi o comércio para os bairros. Agora o seguinte, as pessoas estão em casa. Automaticamente a maneira de atender esses profissionais que antigamente, do novo normal, estavam em uma empresa, vai mudar a maneira de atendimento dessas pessoas que estão em casa também. Tipo, vai ter um delivery maior para outras coisas também. O modelo de consumo já foi alterado. O modelo de consumo alterado, porque alguns vão ser só pela internet, mas vai ter a logística de entrega. Sim. Vai mudar total, né? Vai mudar e aí as próprias relações de consumo elas já estão sendo ressignificadas. A gente, por exemplo, tem empresas que estão surgindo nesse período de quarentena que são 100% digitais. Ou seja, você não consegue ir num restaurante comer sentado numa mesa porque ela não nasceu nesse modelo. Ela já nasce num modelo digital.
E aí tem um outro dado importante. Essa geração nova que nós chamamos de millennium, aqueles que nasceram depois de 2000, 2005, para eles é muito difícil entender como nós perdemos tanto tempo nos deslocando de um ponto ao outro. Quer dizer, é uma coisa absurda. Como é que meu pai e minha mãe levam 2h30, pensando em grandes cidades, para chegar até o trabalho, se ele pode fazer isso de casa? Então a gente também vai ter um conflito de gerações que vai ser uma mediação importante para entender como nós vamos organizar todas essas relações. Querendo ou não, parece que a gente demora mais para se adaptar do que as crianças, né? Não sei se essa é a realidade aí na sua casa, viu? Parece que as crianças, ok, tudo bem, tá funcionando agora, dou aula online e tal, ok, vamos. E a mãe surtando, desesperada, correndo em volta da mesa. Ó, se você tá desesperada ainda, hoje nós vamos ter aqui uma dinâmica. Sheila Procópio trouxe aqui soluções para organizar a sua casa e seu cantinho de trabalho, tá? Vamos pro intervalo, é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Hoje o assunto é home office. Todas as questões aqui já estão sendo trabalhadas, né? Questão trabalhista, tempo, sabendo que você tem aí um monte de coisa para fazer. E o cenário de guerra, como é que tá? Não, fala sério comigo, como é que tá a tua mesa? Como é que tá essa questão? Você olha para a mesa e diz assim, ó, tá redondinha. Cris, você tem que ver os meus filhos aqui, Cris. Não, vamos dar um jeito. Lá em casa, a minha mãe falava assim, ó, já vem a Maria Furacão, né? Não. Vamos tirar esse apelido aí, essa questão estruturada, porque ela, depois de 6 meses, gente, já está 6 meses que a gente já está numa pandemia, não é verdade? Quem está aqui conosco é a Sheila Procópio, a nossa personal organizer. Ô, Sheila, merece o cotovelo aqui? Vamos dar jeito nessa mesa de casa. Como é que tá as coisas, Sheilinha? A gente só estava falando por link ao vivo só aqui, por né? link, né? Hoje a gente veio matar saudade um pouquinho. Pois é, e aí as pessoas estão trabalhando em casa e como trabalhar em casa, ser produtivo, né? É necessário ter o quê? Organização, né, Cris? Sem organização não tem como. Vamos dar jeito nesse povo, então? E é isso que a gente vai falar hoje. Um pouquinho, para quem está trabalhando, que já trabalhava em home office, pode melhorar. Para quem está trabalhando agora, que é uma novidade, que já nem é tanto assim, né? Porque 6 meses já estão se passando. Mas o que pode ser melhorado? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Muito bem. Quer dar uma distancinha da tela aqui, Sheila? Um pouquinho mais para cá, isso, para a gente ver na diagonal. Agora na tela, a nossa primeira dica para dar um jeito aí. Tenha um ambiente organizado. Para você ser produtivo, é assim, produtivo não é trabalhar muito, né? É você trabalhar com eficiência. A organização, ela te proporciona isso. Então, quando você tem um ambiente organizado, uma mesa organizada, as suas pastas ali para fazer as suas reuniões ou para entregar os seus projetos, quando você tem isso organizado, a tendência já é que você consiga alcançar muito melhor os seus objetivos. Então tá aí, gente, ó, tenha um ambiente organizado, né? E não é só a mesa de trabalho, Não. às vezes também precisa do bom andamento da casa, né? Uma vez que a pessoa está trabalhando em casa, ter uma rotina organizada, ali organiza tudo direitinho, o ambiente onde ela está Até trabalhando o cheiro também. de limpeza te dá o cheirinho do ambiente, dá um up, parece assim, não, agora eu vou terminar. Porque tem algumas coisas que a gente não gosta de fazer, né? Dentro do nosso trabalho tem várias coisas que a gente gosta, mas tem alguma coisa ou outra que é aquele trabalho mais contínuo, que o ambiente te ajuda. Abre aquela cortina, vê aquele sol ali, Né? a criançada Com já no certeza. time também, as coisas no lugar, então ambiente organizado. O ambiente organizado. E como você disse também, até mesmo os odores é legal colocar um aromatizador, manter tudo organizadinho. Primeira dica já foi. Segunda, vamos dar um jeito nesse home office. Procure a melhor iluminação. Porque assim, Cris, de repente você está ali com o seu, né, o seu aparelho notebook, enfim, tablet, seu computador, e aí tem uma luz que está atrás dele, ok. Mas se vem de repente uma luz na frente, imagina você está fazendo uma reunião online, né? E com aquela reunião, com a luz que... Olha aí, ó. Que legal, que a gente está entendendo, ó. Né? Uma luz batendo de frente. A luz pelas costas do computador, a luz do lado. Já a luz de frente já não dá para a pessoa nem conseguir ver a tela. Então, a gente procurar a iluminação e até mesmo a própria iluminação, isso aqui é uma iluminação natural, pode ser também, né? Como a iluminação artificial, a gente procurar melhor, né? Para trabalhar mesmo, para você conseguir enxergar bem também a tela do seu computador, para você executar bem ali as suas tarefas. Uma boa iluminação, ela abre, igual você disse aí, abrir a janela, ter essa ventilação em casa também, junto com a iluminação, isso traz benefícios para a gente, para a saúde da gente, né? Trabalhar num ambiente totalmente fechado, escuro, onde você não está enxergando bem, às vezes, a tela, isso tudo atrapalha bastante. Então, ter uma iluminação adequada, isso inclusive para as crianças que estão estudando em casa, porque é uma outra realidade também, mesmo quem está fazendo home office, mas os filhos também estão fazendo atividades em casa, é importante que tenha uma boa iluminação, onde as crianças estão executando as tarefas. Muito bem. Você de casa está anotando aí, gente? Está anotando? É fácil. Vamos dar uma ajeitada nos objetos, tudo no lugar. Vamos ver a questão da luz, vamos deixar entrar o sol, a questão do equipamento. Anotou?
Mas tem mais, hein? Mais uma organização especial aqui, mais um ponto de equilíbrio para sua casa. Mantenha os objetos úteis perto de você. É tipo aquilo que eu preciso, não daquele corre-corre. Olha, eu até falo, além dos objetos, a gente deixar aqui, olha, igual tem aqui um copinho d'água, uma fruta, a gente organizar, a gente deixar, a gente tem até uma mesinha aqui, Vamos Cris. lá, Paulinha, ali? Vamos lá? A gente preparou aqui uma mesinha de home office. Às vezes, essa mesinha está colada na parede. É legal ou não é? Porque é tudo uma adaptação. Então, às vezes, você tem um canto na sua casa, onde você uma parede que você possa aproveitar. Essa parede é o seu novo escritório, né? Então, você precisa de organizá-la, assim, da melhor maneira possível. Vou dar uma ajeitadinha aqui, tem umas fotinhas tão bonitinhas. Então, Vou ó, mostrar que tá do lado errado para cá. Pronto. Né? Você pode fazer Deixa eu ver um o que tá joguinho. nessa foto aqui, ó. Olha aqui, ó. Pastor Alice aqui, ó. Pastor Alice Barbosa tá aqui, que família bonita. Aqui. Normalmente está do lado certo, mas só para o pessoal não ficar agora de costas em casa, mostrar as fotinhas. Pastor Alice, um abraço. Isso. Participa conosco aqui também do nosso programa. Então, lá, o seu computador, então imagina que se você aqui está de costa, né? Então, de repente, tem uma luz aqui. Tô trabalhando então, vou trabalhar. Senta aí, Cris, Vou chegar vamos aqui, tá? trabalhar. Então, você imagina, tem uma luz Tem reunião aqui. com a Patrícia, minha diretora, tá aqui, já falou, cheguei atrasado. Ô, Ih, Patrícia, olha, perdão. primeira Que coisa, já isso, falou, tá Pati? vendo? Aham. Então, olha, o ambiente organizado é super importante para que você, para te ajudar Sim. na sua produtividade, né? E comida é bom na mesa aqui ou não? Porque eu gosto de trabalhar com comida. Então, tem que tomar cuidado, tem? dependendo do tipo de comida, né? Uma frutinha, porque para você não precisar de sair toda hora, ficar indo à cozinha, buscar uma frutinha, um suco, ou até mesmo água, para você não ficar levantando, ok. Mas cuidado com... Não que eu faça isso, porque eu sou uma pessoa muito elitizada. De forma nenhuma, Panela né? jamais. Uma Não, panela assim, não, com computador aqui, não. Por favor, não. Ainda bem Nada que eu não de faço panela, isso. nem frigideira, Ainda nada bem, disso, tá? Não, com certeza. E aí, Cris, olha, a gente trouxe uma ideia, porque às vezes as pessoas tem casas que não têm condições realmente de ter uma mesa de escritório ou montar um home office e as pessoas ficam tão assim apavoradas do que elas podem fazer. Olha, um escorredor de louça a gente pode transformar no home office. Não que eu acredite em alquimia, tá? Mas tudo que você coloca a mão fica organizado. Olha aí que Olha belezinha. aqui, isso aqui é o quê? Um escorredor. Isso aqui te acompanha para onde você for. Então, ó, Gente. aqui dentro você vai ter lá o seu bloco de nota, Um grampeador. grampeador. Aqui você vai ter lá sua régua, tesoura, lápis, caneta, tudo à mão e fica fácil porque isso aqui você Funcional. consegue levar para um lugar Faz para para o outro. limpar também. Também. Então tudo a gente pode adaptar, tá? Mas mantenha o ambiente organizado, a sua mesa de trabalho organizada. Quando a gente encerra, tem horário para terminar, sabe, Cris? Porque Sim. normalmente em casa a gente tende a trabalhar mais. Sim. Se você estivesse no escritório, você tem horário para entrar e horário para sair, horário para fazer as suas refeições. Tente manter essa rotina. O horário para suas refeições, o horário para sair, o horário para chegar. Finaliza, deixa tudo organizado para começar no dia seguinte com tudo Eu acho organizado. que essa é a nossa próxima dica, gente, na tela. Vamos lá, eu acho que é essa mesmo. Vamos lá. Ó, arrume a mesa para o dia seguinte. Eu sabia que essa era a dica. Por quê? Porque quando você sai do trabalho, A você gente quer não o que deixa, mostrar. né? Uma que você quer mostrar para você mesmo que está organizado, mas muitas vezes tem gente que organiza a mesa para o chefe. Gente, e em casa não, então o chefe como não é que está pode? ali. Pô. Não, tem que deixar tudo organizadinho. Desliga o seu computador, deixa fechadinho, bonitinho. Pode passar um paninho com álcool, faz aquela limpeza básica, Higiene. né? Guarda todos os seus pertences, deixa tudo organizado para recomeçar no dia seguinte com tudo organizado. E não tem nada de exagero aqui. Não, É tudo algo muito simples. funcional, muito simples e que vai ajudar justamente que o nosso profissional A aqui, o Nico, tá organização é falando. simples, né, Cris? A gente aqui simples. complica. Então, assim, faça de forma que fique funcional para você e que ajude na sua produtividade, né? Principalmente na sua produtividade. Então, a organização, deixar o ambiente limpo, isso traz bastante clareza, até mesmo para a gente fazer as reuniões, para você pensar em novos projetos. É possível se adaptar a esse novo normal. Com certeza. Eu estou explicando, a criançada vendo algo organizado fica até com medo de estragar, você já viu? Ela, se não, isso aqui é da mamãe, é do papai, por mais que tenha 2, 3 aninhos, é colorido, dá uma para ela também, porque a mesa aqui é do trabalho. E olha, e com essa dica aqui do escorredor de louça, você pode fazer inclusive para a criança também, né? Deixar o material escolar, o que vai fazer já fica pronto para as aulas. Então ela leva ali para onde vai assistir, terminou. Na minha casa tem aquelas mesinhas pequenininhas, o Davi tem, né? Que tem o negocinho para ele colocar o tablet dele ali, certinho o celular, arrumar as coisas e tal, Assiste a aula, caderninho, terminou. assiste a aula ali, funciona. E aí ele vai entender que naquele momento ele também tem É a o horário ordem e o da aula, calendário. Exatamente. Sheila, o que é isso, Sheila? Ó, Que coisinhas espetáculo. muito simples e a gente pode colocar Tá tudo em aprovado dia. aqui?
Tá aprovado. Posso ganhar um aumento de salário, Sheila Procópio? Na minha mesa Aí tá é com a organizada? Patrícia, hein? Ah, não, então tá, beleza. Então, eu pensei que eu tinha um apoio seu. Eu apoio, Paty. Sheila, Tchau, amigo. obrigado. Né? Você saiu daqui, mas não saiu. Você está sempre no nosso coração, sempre organizando. E você tem um projeto especial que o nosso profissional colocou ali o Lincoln sobre o desafio de 21 dias. É verdade ou não? É verdade. Nós estamos aí com o processo 21, que foi falado aqui. Nós estamos na primeira semana. Hoje é o último dia para quem quiser se inscrever ainda. Último dia? Mas Último ainda dia dá. de inscrição. Como é que faz? Entra lá na minha página no Facebook, tem no Instagram, tem o link lá, Processo 21, como se organizar em 21 dias. 21 dias comigo e com outros profissionais, ensinando tudo sobre organização, não só como organização residencial, mas como organização financeira, organização da saúde. Tem muita coisa boa, Cris. Dá para se organizar. Então, gente, ó, dê jeito na vida. Sheila Procópio Organize. Vai lá no Instagram, não tem, vai do Neto. 21 dias, último dia. Fala assim, olha, eu vim aqui porque o Cris pediu, tá tudo certo, vou me organizar, vou dar jeito. Essa casa aqui vai, ó, funcionar. Sheila, até a próxima. Até. Grande Tô indo abraço. pra rádio agora, hein? Daqui a pouquinho, que 16 chique. horas. Termina aqui Entre Família, corre vai lá com a pra Rosa rádio. Andrade lá, Isso. a voz da esperança. Isso. Um abraço. Meus queridos, vamos voltar. Tchau, tchau, Sheila. Tchau, até Tudo de mais. bom. Que coisa, hein? Combinou. Olha, os dois profissionais aqui falaram a mesma língua, organização. Você Não, viu? essa palavra chega a dar um arrepio Dá quem um tá lá em arrepio. casa, viu? Falou organização 50 vezes no programa de hoje. Aí você tá, então é isso, né? Então o problema é comigo. É isso. Vocês estão falando? Calma. Calma, eu sei como é que é quando joga uma verdade na sua cara. Eu sei, não é fácil, gente, de absorver esse processo aí. Vai com calma, participe do programa, vai mandando aí as suas informações. Tá desesperador? A gente pode também dar aí dicas importantes para você, específico na sua dificuldade aí. Manda aí, 0 operadora 12 98315 0249. Podemos de interação, então? Vamos de interação. Na tela, você falando aqui com a gente, quem está falando é o Marcos Valério. Olha lá, eu não sei o que significou essa primeira parte aí, ó. Né? É isso? Sou procrastinador. Me sinto muito culpado no final do dia, eu sei, viu? Até consegui adotar horário rígido, mas para o início. Mas ao final do dia deixei um monte de coisas para fazer. Como a gente faz? Como fazer, né, para sair da procrastinação? E é um vício, né? Palavrão, né? A gente diz que existe o ciclo da procrastinação. Então você acorda de manhã e pensa assim, puxa, preciso começar a trabalhar. Acho que eu vou tomar um café antes, ainda estou dentro do tempo. É assim, e aí eu sento. É o primeiro passo. Aí você sentou na mesa e falou assim, deixa eu responder o e-mail, mas deixa eu só ver, hoje é quinta-feira, é dia de publicar na rede social, já que eu volto, porque eu tenho o dia todo ainda, só começou o dia. E aí, quando você vê, você procrastinou. Por que a gente procrastina? Porque na maior parte das vezes, além da falta da organização, tem a falta do prazer na atividade. A maior parte dos profissionais que relatam o excesso de procrastinação me dizem, muito comumente, que procrastinam porque não sentem prazer no que estão fazendo ou não conseguem ver um ganho imediato daquela tarefa que está sendo cumprida. Eu acho que um exemplo típico, claro, eu não vou generalizar aqui com todo mundo, mas é o imposto de renda. Você sabe que você tem que declarar todo ano, você sabe que você vai ter que juntar os comprovantes se você não for isento, e aí o que você faz? Você espera chegar próximo, aí você vê, começa a dar anúncio no jornal, em todos os meios de comunicação, mais de tantos milhões de brasileiros ainda não declararam. Aí você fala, não, mas faltam 4 dias ainda, em 4 dias eu declaro. E aí você descobre que você não achou os documentos, que sua contadora mudou de endereço, que agora o seu contador não está mais lá. O sistema tá que tá. O sistema travou. Travando. E aí? Então, o ato de procrastinar, ele tem muito a ver com esse ciclo que nós nos colocamos, porque a gente não consegue ver o resultado imediato da atividade. E as dicas que a Sheila trouxe da organização, elas são fundamentais, porque os pequenos ajustes que você faz na mesa do trabalho, em casa, ou nas coisas pessoais, começam a se refletir nas outras questões que envolvem a sua vida. Então, a gente pode dizer que organizar a mesa do escritório é um bom começo para organizar a vida da gente, porque a gente vai vendo que existem outros pontos que precisam de ajustes também. E quem sabe uma dica é no dia anterior você colocar ali no papel, né? Às vezes você já tem essa dificuldade, você sabe que você vai acordar já com aquele desespero, sem saber por onde começar. Tenta colocar no papel e ir riscando durante o dia ali. Às vezes você precisa de coisas visuais, pode te ajudar também, viu? E aí você falou aqui do imposto de renda, quem sabe uma matéria falando que isso vai cair no seu bolso
te anime a fazer, a não deixar para depois. Fala, meu Deus, eu vou ter que pagar? Não, então peraí que eu vou fazer agora esse imposto de renda aqui, ó, para já. Vou começar agora do ano que vem. Mais informações aqui na tela, você está mandando, hein? E nós estamos aqui para responder. Quem está falando agora é a Giovana. E aí, Giovana? Eu tive uma experiência completa no home office. Desde ser contratada até o início da jornada, está sendo tudo home office. Confesso que foi muito diferente, porque o costume de conhecer novas pessoas, de ir até o local de trabalho, sempre foi o normal. E a Giovana está entrando já nessas pessoas que foram contratadas no meio da pandemia. Até teve uma funcionária aqui da Novo Tempo, que ela falou, gente, ninguém me conhece aqui na Novo Tempo ainda, porque eu só estou de máscara, então eu estou há meio ano aqui. Eu cheguei aqui, mas não... Cheguei já de máscara, então só conhece os meus olhos e tal. Então essa brincadeira aqui reflete muito na seriedade com que a Giovana está vivendo, né? E esse ha da Giovana, no fundo olha, as coisas aconteceram assim e provavelmente deverão se manter assim. Porque, como eu disse para vocês, de cada 10, 9 não querem retomar as atividades presenciais, porque descobriram que existem outras coisas que envolvem a gestão da sua realização pessoal trabalhando de casa. Mas eu volto a dizer, organização, disciplina, 2 pontos importantes. Você trouxe muito bem o exemplo da gestão visual. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com post-it e eu entendo que as minhas atividades, eu classifico elas de acordo com as cores do post-it. Então, se eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer, mas que pode esperar, eu coloco numa cor amarela. Se eu sei que tem alguma coisa que eu preciso entregar e que está atrasado, eu coloco na cor vermelha ou rosa. E se eu já percebi que eu já executei aquela tarefa, eu coloco na cor verde. Quando chega no final do dia, a minha gestão visual, obviamente, precisa ser que a maior parte das cores que vão ter lá são as cores verdes. Porque se você perceber que a quantidade de cor rosa ou vermelha é a que prevalece, você vai ficar desesperado para o dia seguinte. Então, a gestão visual ajuda muito a gente a ser mais produtivo também. E eu achei legal essa ideia de passar para a cor verde, que muitas vezes a gente só vai tirando o post-it, né? E aí você não consegue ter noção do quanto você produziu naquele dia. Então, dicas ótimas, práticas aqui no Entre Família. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, você vai procurando aí qual é a parede que você vai colocar o seu post-it aí. Qual vai ser? Qual vai ser a parede que você vai fazer o painel aí com... É cartolina mesmo, é isso aí, é cartolina. É aquela de criança, assim, de trabalho escolar. Vai lá, vai escrevendo, vai fazendo, vai bolando aí em casa como é que você vai fazer essa organização, tá? Enquanto isso, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. De volta com Entre Família, hoje falando de home office. E se você está com a gente desde o começo, 2 palavras já foram ditas aqui, né? Que uma delas, que agora eu vou lembrar aqui para você, que é organização. Organização, determinação, você tem que continuar, não pode parar. E você vai ouvindo essas palavras, parece que está aumentando o peso nas suas costas. Não, peraí. Eu comecei assistindo esse programa aqui desejando soluções. E agora eu tô saindo aqui pesada, com culpa. Eu tô saindo estressada, porque eu não dou conta de fazer isso. Calma, antes de você começar a gritar com a TV, que eu sei como é que é esse processo. Você já tá tão surtado. Vou começar a gritar com a TV aqui. Calma, relaxa, fique leve. Eu vou te dar aqui uma alternativa. Primeiro, tá? Como nós estamos falando de organização, a gente está falando para você olhar para áreas da sua vida que muitas vezes você não olhava mais. Você já parou para pensar que pode ser que você não esteja mais olhando para você mesma? Para sua área da saúde. Como é que anda a sua saúde? Ou você só olha lá para a saúde quando você fala, nossa, eu preciso emagrecer, preciso fazer uma dieta, não é essa saúde. Saúde integral, sabe? Água, luz solar, descanso, sono. Você sabe o significado dessa palavra sono? Já não lembra mais o que é? E a questão espiritual, como é que você está lidando com a sua vida espiritual? Você para meditar, ou a primeira coisa que você faz, você pega o celular na mão e já vê notícia, e vê as coisas difíceis, e como está difícil, e a família já está começando a discutir no grupo, você já entra na briga toda da família. Calma, como é que está começando seu dia? Eu quero que você fique leve e por isso eu vou te dar dicas importantes para você cuidar da sua área física, mental e espiritual. Foca aqui, olha lá. Você vai pedir isso aí na sua casa. Tá vendo esse balão aqui, ó? Esse balão, minha filha, vai ser a sua vida, leve, leve. Você tá segurando uma pedra, tá complicado. Porque você tá achando que a gente tá te dando mais uma obrigação, mas não é. Nós queremos que você olhe para a sua vida como de forma integral, ok? Você precisa produzir no trabalho? Tudo bem, mas você precisa meditar, você precisa buscar Deus, você precisa orar, você precisa se conectar com a sua vida espiritual, com Jesus. Você precisa, porque senão você não dá conta de tudo isso que você tá fazendo não, viu? E esse momento tem que ser só você e ele. Que horas vai ser? Então vou colocar para despertar, tal
tal hora que tá todo mundo dormindo aqui em casa, entendeu? É essa a ideia, não é deixar mais pesado não, é ir soltando, relaxando, tá? Você vai pedir essa revista com informações importantes para todas as áreas aqui que eu já disse para você, através de que número? Vamos lá, 0 operadora 12 2127 3121 ou pelo WhatsApp 12 982 44 4449, você leva essa revista de graça para a sua casa, tá? De graça para sua casa, para você ficar mais leve, tranquila, tendo mais oportunidades de olhar para você e não só para a bagunça que está acontecendo aí ao seu redor, tá bom? Vamos lá, viu? Atitudes iguais levam resultados iguais. Vamos lá, uma peça diferente aí no seu jogo da vida. Agora, Cris, quando a gente fala aí dessa questão de ficar mais leve, às vezes ficar leve é compartilhar as suas experiências. Com certeza, o pessoal de casa aqui fica leve sempre, coloca para fora, porque aproveita, nós temos sempre bons profissionais aqui para te ajudar. Vamos a mais uma participação na tela, você fazendo o programa juntinho com a gente. Agora é a Rosângela Mendes. O que foi, Rose? Eu estou em home office, está ótimo. Meus gatos e meu cachorro estão amando, imagino, né? Gostaria muito de continuar, pois a qualidade de vida melhorou muito. Será que vai continuar mesmo? Eu trabalho em 2 empregos, um das 14 às 20h20 e outro olha só, das 22 horas e 50 minutos até às 6 da manhã. Descobri a Novo Tempo e fico direto. Estou amando trabalhar em casa, mas acabei engordando 5 quilos. Aí, de repente, o seguinte, Rose, dentro da sua agenda, vamos aproveitar o nosso profissional, você vai ter que incluir essa questão do exercício, porque é o novo normal. No programa anterior aqui, o próprio Lincoln falou que nós andamos aí 10 anos em 100 dias. Então, é claro que muita coisa a gente não conseguiu, não se cobra por isso também. Mas dentro dessa agenda dela vai ter que entrar a qualidade de vida do exercício também, né, Lincoln? E 2 coisas interessantes que ela traz. Primeiro que ela está gostando, né? Os gatos, os cachorros estão amando, então isso é ótimo. E o segundo, o desafio de equilibrar. Ela não especificou qual é a função, qual é o cargo que ela ocupa, mas a gente percebe que ela tem pouco tempo para descansar, porque é uma dupla jornada de trabalho, pelo que a gente pôde entender na pergunta dela. Mas o fato é, no momento em que ela se desconectar dessa dupla jornada de trabalho, que ela consiga tentar, na medida do possível, ter uma noite de sono confortável, ou uma manhã de sono confortável por conta da agenda dela, e tentar equilibrar a questão da alimentação. Então, às vezes, um nutricionista pode ajudar, mas isso é um ponto importante. O relato dela de que ela engordou 5 quilos é o relato de muitas pessoas que nós conhecemos. Tem comido mais dentro de casa, porque estão mais ansiosas, porque comem mais, porque aquela brincadeira que você fez ali na hora explicando, né? Quer dizer, posso colocar a panela aqui? Tem gente que coloca ali um salgadinho, coloca um refrigerante e quando viu, não se deu conta que consumiu mais açúcar, mais sódio e aí ganha peso. Então, tentar manter o mínimo possível de uma atividade física, como pede a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 30 minutos todos os dias. E parece que não, né? Mas faz toda a diferença. Eu tenho essa experiência aí de estar correndo todos os dias no período da manhã e a minha produtividade é outra, né? Eu sempre falo por Cris, o dia que eu não corro, parece que o dia não funciona, não anda, né? Então faz toda a diferença você incluir aí essa atividade física, parece que é mais uma coisa. Eu repito, porque eu sei como é que é, viu? As pessoas vão falando soluções, você vai falando, não, mas isso, mas aquilo. Não. É mais uma coisa para você tirar a preocupação, tirar o cansaço, tirar a vontade de ficar comendo besteira o tempo todo. Mas foi produtivo esse programa hoje, hein? Gente, que é isso? Quando a Patrícia falou agora no ponto aqui, ó, vamos despedir do nosso profissional, né? É verdade, eu nem tinha percebido a hora. Já, um papo gostoso. E é sempre muito gostoso ter você aqui, porque a produção, olha, o pessoal de casa gosta por demais quando você vem, a gente aprende muito, Lincoln. Sim. É realmente muito prazeroso ter você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, por quem está em casa nos assistindo. Eu fico sempre à disposição. Muito bem, é isso aí, viu? E olha só, tá passando aqui as redes sociais do Lincoln. Então, se você, a palavra-chave é Entre Família, para você mandar todas as suas dúvidas para ele. E a gente coloca, sim, os nossos especialistas aqui em Maus Lençóis, colocando nas redes sociais. Então, mande suas dúvidas para ele, tá? Mas nós não acabamos o nosso programa assim não, viu? Nós temos aqui uma dica especial, vinda do pastor Alceu, para você e para mim. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, Carol. Boa tarde para vocês. Eu fiquei pensando nesse tema, né, de home office, o que a gente pode encontrar na Bíblia. E eu fiquei, talvez, lembrando e fiz umas paráfrases da minha mente, né,
para compartilhar com vocês. Olha só, será que Esther, a rainha Esther, a Miss Persa, né? Quando ela pediu para que todo o povo de Israel que estava no exílio fosse até as suas casas e clamasse a Deus, será que aquele não foi um momento de home office? Há um segundo momento que eu penso, Moisés está prestes a sair do Egito com todo o povo de Israel. De repente ele fala assim, vocês, os líderes de cada família, voltem para suas casas e trabalhem algo chamado Páscoa, que era ervas amargas, também um cordeiro, e deveriam comer esses alimentos dentro de casa, mas liderados por uma pessoa, pelo chefe da família. Há um outro momento que talvez foi um home office. Daniel volta para casa, abre as janelas da sua casa. Mas tem uma personagem da Bíblia, a Bíblia a chama de mulher virtuosa, que ela está inserido no texto de Provérbios 31, todas as características que discutimos no programa. Quer ver? Ela se veste de forma digna. Então, quando ela está trabalhando em casa, ela tem uma vestimenta digna. A gente conversou no programa. Ela tem confiança. As pessoas confiam nela. Quando o empregador permitiu que você trabalhasse em home office por causa de toda essa situação, essa é a ideia. Confiança no teu trabalho. Levanta cedo, faz um planejamento do seu dia, das coisas, das tarefas a fazer. Ela planeja as atividades, examina, compra, negocia. É assim que a gente olha a palavra de Deus. E tem mais um detalhe. Quando as pessoas vêm até o seu home, o seu lar, o seu escritório em casa, ela estende a mão para ajudar os necessitados também, que eu acho que esse é um grande caminho que a gente está trilhando, né, neste momento. E aí, sabe o que diz a palavra de Deus aqui em Provérbios 31, 18? Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga. E no final desse capítulo, diz assim, que esta pessoa do home office, ela é abençoada. Por quê? Se programou, planejou, executou, lucrou e ajudou. Muito bem, a matemática perfeita. Obrigada, pastor. E amanhã nós vamos falar de mais um aspecto aqui dessa questão da pandemia. E você planejou tanto esse momento era para ser tranquilo, mágico, seu casamento. Daqui a pouco, fecha-se tudo, tem distanciamento social, você não consegue dar sequência no sonho de ter o casamento dos sonhos. Ô, meu pai, que difícil. Como é que vocês estão se virando aí, hein, noivos? Conta pra gente. Amanhã você vai ter aqui dicas importantíssimas de como você pode dar esse passo de forma tranquila, já que a gente não sabe quando esse momento vai de fato acabar. A gente precisa continuar a vida da melhor maneira possível, né, Cris? Com certeza. Eu já disse para 2 amigos meus aqui, rapaz, não precisa convidar ninguém, não vai gastar nada. Abre a mente, abre a mente. Olha o que foi colocado na tua mão, menina. Ah, mas tem o sonho, tira foto, convida só o seu Para com isso! Economiza aí, meu Deus. Depois você vai ver, mas não vou entrar porque isso é opinião minha. E vai quem ter queria casar ano que vem, é melhor casar agora, porque não gasta. Eu, se eu tivesse, eu casava agora, entendeu? Já ligava até aquela... Nem minha sogra vou ter convidado. Não vou poder trazer sua mãe. Opa, não, gente. Não, vamos falar coisa séria. Tem que trazer. Não, vai dar. Não, vamos colocar aqui, gente. Isso foi só uma opinião minha que você não deve levar em conta. Mas pensa. Olha só, na sequência agora, você vai ver um programa espetacular. Porque a gente falou agora de organização e colocar a saúde. E que tal ganhar massa magra? Será que tem uma alimentação específica para isso? Não é verdade, Teru? Boa tarde. Cris, eu tô aqui rindo com você não querendo convidar a sogra pro casamento. Tô brincando. Mas a gente vai falar sobre massa magra aqui, também composição corporal. E aquela ideia de que magro pode comer de tudo, porque já tá ali garantido, o IMC já tá legal, né? Não é bem assim. A gente vai descobrir hoje no Vida e Saúde que os magros podem ser magros e não ter saúde. Então vai ser um papo muito interessante com a nutricionista que já tá aqui de plantão com a gente. Dr. César Vasconcelos vai falar também sobre o valor do sofrimento, porque pessoas boas e pessoas más sofrem, como a gente pode usar o sofrimento a nosso favor. E eu recebo aqui também o Arte Trio na nossa mesa, eu ia falar na cozinha, mas mais na mesa, né? Para degustar 2 patês super legais, um patê de semente de girassol e outro de abacate com azeitona. Olha, a Arlete trouxe isso aqui, tá um cheiro maravilhoso, viu?
Que Eu delícia, tô imaginando esse já o pão é Bal, especial. o Bal falando assim, que isso, papai? O Daqui a pouco ele vai falar assim, povo não que vai isso, conseguir papai? cantar, não, só vai comer. Cuidado, viu? Vamos Já dou essa surpreender, dica. vamos surpreender papai aqui. Muito bem, obrigada, Teru. Até já. E agora, para você que está acompanhando aqui o Entre Família, já esperando a receitinha do Vídeo Saúde, saiba que tem presente para você que está em casa, viu? Não é só para o Dia dos Pais, não, é presente e é agora, Com Cris. certeza. Para você que gosta do Arte Trio, por exemplo, aí, ó, produtos da gravadora. A Arte Trio faz parte do casting da gravadora, são mais de 50 ministérios. E aqui você vai ganhar 15% de desconto, que o cupom tá aqui, Família 15, Carol. O que é isso? É só ligar? Só ligar. É para ligar para onde, gente? Olha, 0300 789 1111. Mas é que agora eu não podia, Cris, porque eu tô aqui terminando o programa. Será que não podiam me ligar? Gravadora liga para você, manda me liga. menino? Manda pro Zap, me liga que a gravadora liga no horário que você combinar. Mas fala aí qual que é, então. Olha só, fácil, 12 98 100 4302, tá bom? E lembra que a gente veio agora semana passada, até a Teru tava com camiseta lindona, tem camiseta nova, tem caneca, tem vários produtos, camiseta do Anjos da Esperança, tudo com 15% Tem de camiseta desconto. vermelha só para nós mulheres, tá? Só nós mulheres teremos essa camiseta vermelha. Chique, gente. Linda. Você já pensou? Então você vai ligar aqui pra gente, vai falar assim, olha, eu quero tudo isso aqui, é o que o Cris falou. Pode pôr tudo no carrinho. Eu faço isso também. Põe tudo no carrinho, põe tudo no carrinho isso aí. Ficou quanto? Pô, barato isso aí, hein? Joga mais 15% aí. Família 15. Ah, Tem a senha. Fechou. Eu tenho a senha, rapaz. Que Quando é eu isso? tenho o código, eu quero ver essa camiseta, acessa o site novotempo.com/gravadora. Eu quero Bom que ligue demais. pra mim. Liga Só pedir. 12 98 100 4302. Quero ligar pra você. O Bal agora vai falar assim, que isso, Que papai? isso? Que ele fala direto do Arte Trio. Que isso, papai? Um beijo para esse 15%. pessoal de Salvador, da Oxente, Bahia. Ô, cheiro bichinho, bom. Terra da Alegria, que era Acarajé também, 15%.